Saúde a igreja com a paz do Senhor. Amém. Hoje é o dia, dia 24 de julho de 2022. Os israelitas são subjugados pelos filisteus. Bem, aí começa uma controvérsia que vai durar muito tempo, né? E o capítulo de hoje é um capítulo que, embora pequeno, como é a proposta literária do livro, ele tem uma importância significativa pelo fato de haver aqui uma transição. Nós vamos ver uma transição, e essa transição vai culminar aqui nos capítulos 11 e início do capítulo 12, na história do juiz Jefté. E o capítulo 10, os versículos de 1 a 5, complementam o capítulo de número 9, de modo que nós vamos ver aqui esses juízes que são chamados pequenos magistrados e magistrados menores, que tem pouco espaço dedicado a eles, embora muito tempo que eles exerceram a sua função. Então, uma pergunta que se faz logo de início é: por que Abinadab? Porque o Abimeleque, porque o autor dedicou 57 versículos, agora na estrutura contemporânea que nós temos da Bíblia, 57 versículos por um período fracionário, bem curto, e por que dedicou pouquíssimo espaço a esses juízes que tiveram um período enorme em relação a Abimeleque? Então a pergunta que se faz é exatamente essa. A proposta literária do livro, ela tem muito a ver com aquilo que a macroestrutura que foi idealizada pelo autor sagrado. Essa macroestrutura tem por objetivo levar a descrever esse período dos juízes, mas você observa bem que há alguns fatos e alguns personagens ele dedica bastante tempo, e a outros ele dedica pouquíssimo espaço, pouquíssimo tempo. Tá? Então essa relação espaço-tempo que é dedicada a Abimeleque em relação ao Tolar e o Jair, por exemplo, é uma comparação em termos de tempo enorme. E, entretanto, nós vamos perceber que ele dedica só aqui esses pouquíssimos versículos para falar desses homens. Um ganha 2 e outro ganha 3 versículos aqui. E isso, então, é muito interessante na questão da estrutura aqui do próprio texto. E, por conseguinte, essa estrutura do texto, ela vai refletir essa macroestrutura literária. Qual é a proposta do autor? E nós vamos ver logo no início, inclusive eu separei aqui uma fala do Schwab, falando acerca dos magistrados menores. Ele faz uma introdução muito interessante, e sempre quando nós falamos na questão de possível e provável, aquilo que é uma possibilidade, uma probabilidade, que pode ser provado, tem 100% de chance de ser provado, porque ele encontra nas Escrituras. E, então ele faz ele repensa essa questão da estrutura literária para ver por que certas coisas acontecem e tenta identificar os motivos por trás do narrador. O que o narrador está querendo dizer com isso, e por que ele dedica esse espaço grande, a Abimeleque, que é uma figura abjeta, e é um período de muita tensão, muita violência, e de repente ele dá um break assim, a gente ir embora com um pouquinho aqui de um analgésico aqui nos versículos de 1 a 5, é um período longo, mas que ele cobre de um modo muito rápido, contudo dá assim para o leitor um alívio da tensão que ele vem experimentando até terminar o capítulo 9, que é a história do Abimeleque. E aí o Schwab diz o seguinte:
6 dos juízes são chamados de menores porque são menos importantes no livro. Tá? Mas, historicamente, alguns foram muito mais importantes do que os outros juízes. Isso é um exemplo do caráter literário de juízes. Veja, por exemplo, Jair de Gade. Ele julgou Israel durante 22 anos. Na época, sua família governou mais de 30 cidades. Assim, foi um personagem importante naquele período. Mas Juízes lhe dedica apenas 3 versículos. Abimeleque, por outro lado, que foi apenas um piscar de olhos em termos de comparação temporal, uma pequeníssima fração de tempo, que foi apenas um piscar de olhos em comparação a ele, recebe 57 versículos. Juízes demonstra aqui que suas histórias não pretendem relatar a vida como ela realmente foi em grande parte da era dos juízes. Observe também a estilização das narrativas. Jair tinha 30 filhos, montados em 30 jumentos, dominando 30 cidades. Ibzan tinha 30 filhos e 30 filhas. Abdom tinha 30 filhos e 40 netos, montados em 70 jumentos. Estes são organizados como quiasmas da seguinte forma. Aí vocês vão ver a estrutura literária que está na forma de quiasma. Então, quando o narrador idealiza essa narração, ele idealiza com o propósito de estabelecer uma simetria. O que é um quiasma? Já lembra aquela estrutura na forma de X, do Ri, grego, que é o X? Então você vai ver, em A você tem Gideão e 70 filhos. Em B você tem Tolá, seguindo a prosódia do hebraico, Tolá, sem detalhes. Em C você tem Jair, com 30 filhos. No centro você tem Jefté, sem descendentes. Depois, na simetria, Jair vai ter um simétrico em Ibzan, com 30 filhos. Jair, 30 filhos, Ibzan, 30 filhos. Elom, sem detalhes, exatamente como Tolá, sem detalhes. E por fim, na última parte do espelho aqui, o espelho aqui tem ele está aqui no meio, tá? Em D, tá? Aí A reflete em A', e você tem Gideão com 70 filhos e Abdom, 70 filhos e netos, 30 e 40. Então aqui você percebe uma estrutura simétrica, que tem como centro Jefté. E exatamente a característica de Jefté é não ter descendentes. Este fator é muito importante para nós percebermos como o estilo de vida de Gideão influencia os outros juízes. Ora, para ter essa quantidade enorme de filhos, obviamente, eles também tinham lá uma grande quantidade de mulheres. Então, eles não estão vivendo dentro do estilo de Deuteronômio 17, tá? Não estão vivendo dentro daquele estilo estabelecido por Deuteronômio 17, quando Deus prediz que quando vocês elegerem um rei, esse rei terá que fazer assim, 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 terá uma cópia da lei para poder estudar, e aí todas aquelas características que estão em Deuteronômio 17. Eles são um estilo um tanto cananeu de vivência. Tá? E é exatamente por isso que essa estrutura literária que vai agora nos dar na sequência do livro de Juízes é que vai nos permitir ver de um modo bem diferente do que a maioria dos intérpretes vê o porquê que Jefté ocupa o centro sem descendentes. Tá? Este capítulo 10, por sua vez, é uma introdução ao personagem Jefté. Tá? Ele é uma introdução ao personagem Jefté. Porém, como nós vamos ver, a questão de Jefté, que é dado um bom espaço também para ele, tem sido bem mal compreendido pelos intérpretes de modo geral. Poucos conseguem captar, por exemplo, o que aconteceu de fato com Jefté. Então nós vamos ver algumas possibilidades que são apresentadas, e por intérpretes muito bons, como o Kyle e o Delitzsch, a dupla dinâmica dos intérpretes alemães que foram
a nata do protestantismo em termos de exegese do Antigo Testamento. O comentário deles é excelente, em 10 volumes. Nós vamos ver John Peter Lang, um comentário também excelente acerca do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Eu conheci o comentário de John Peter Lang na biblioteca do pastor Elmir Guimarães Maia, pela primeira vez em 1984. E aí depois consegui comprar, porque já estava esgotado, mas aí consegui comprar a biblioteca dele, e depois agora no Logos Bible Software, ele está todo aqui. Então esse capítulo, o capítulo 11 é um capítulo muito interessante, que nós vamos apresentar a perspectiva dominante dos intérpretes, como eles analisam a questão, né, e os problemas que estão intricados aí, que são decorrentes da primeira análise, que parece que é a mais óbvia, mas na realidade ela traz mais problemas do que solução, e uma segunda alternativa que é respaldada por esses dois intérpretes, que eu citei aqui, inclusive também pelo Schwab, e que percebe bem a proposta literária do livro. Então, durante a semana, eu vou colocar para vocês darem uma lida e já acompanharem também um debate que eu tive acerca desse capítulo 11, que é muito interessante. Se tiverem um tempo, é bom que ouçam aquele debate que nós tivemos, para poder nós vermos como a estrutura literária influencia no nosso modo de interpretar o livro. Se nós entendermos a proposta literária do livro, nós vamos perceber que há muitas coisas que saltam à vista quando nós entendemos a proposta literária do autor. Tá, com essa introdução, então, nós vamos passar a lição de hoje, que fala a respeito dos israelitas subjugados pelos filisteus. É óbvio que nós vamos ver aqui os versículos primeiros, os versículos de 1 a 5, que vão falar sobre esses dois juízes aqui. Então vamos à primeira pergunta. Quantos anos o homem chamado Tolá julgou a Israel? E quantos anos também Jair foi juiz? E quantos filhos ele tinha? E em que eles se destacavam? Então tem aqui os versículos 1 a 5, que nós vamos passar a ler. Versículos de 1 a 5. Começa a narrativa falando exatamente sobre essa transição aí, né, que o Abimeleque, né, ele deixou, né, o leitor que vai lendo o capítulo de número 9, ele vai sendo absorvido por um ambiente de guerra, de tensão, né, de massacre, de lutas e até, né, uma derrota vergonhosa que ficou registrada desse vilão que surge para usurpar a posição de rei. Tá? Então, é muito importante. Ele é citado, então a narrativa vai fazer aqui, obviamente, um link, vai fazer uma ligação aqui, né, mostrando que isso aqui é uma sequência do que acontece no capítulo de número 9. Né? O texto hebraico diz, Vayakam, então isso se levantou, Acharei Avimelech Lehoshia, depois de Abimeleque, para livrar et Israel Tolá. Por isso que a gente aqui esse Tolá, no hebraico, ele tem essa prosódia, né? A acentuação da sílaba é a última. Nas Bíblias aí, com exceção aqui da NVI, que segue a prosódia hebraica, então elas colocam como Tolá. E existem as outras que colocam como Tola. Aí, como Tola, tem uma palavra homônima em português que vai gerar, é o feminino de tolo. Aí é tola. Então, aí, feminino de tolo já traz assim uma espécie de sentido que pode um leitor assim meio desapercebido e que comece a ler a Bíblia, por exemplo, agora, ele pega um texto desse, ele vai associar a palavra em língua portuguesa. É a história do já, né? Lembra do já? Meu nome é já, e aí a pessoa, não, já é o advérbio, aqui, agora. Então, né, Deus não é o Deus de ontem, não é o Deus de depois, Ele é o Deus de agora. E pregou aquela mensagem toda especial que não tem respaldo bíblico.
Já como tem o nome Javé, então a primeira sílaba dessa é a corruptela de Javé, que geralmente vem no final, vem separado desse versículo de 4 de Salmo 68, e também em Aleluia. Então aí tem esse Já aí, que é o Já, exatamente é a corruptela do Javé, que é o nome de Deus do tetragrama. E assim, então, aí acontecem essas coisas. E também tem aquele aspecto, né? Tem vários aspectos aqui que você pode trabalhar com homonímia. Até o Tolá, eu tô lá. Vai lá em casa? Não, eu tô lá, pode deixar comigo. Aí já tem esse outro sentido, né? Então, os autores ficam em pano quando tem que fazer a transposição de nomes de uma língua para outra. Mas o Tolá, pelo menos, já dá para você discernir bem. E aí vai dando aqui quem era filho de quem, tal, filho de tal, filho de Ben Puá, Ben Dodô, Ish e Ishachar. Ishachar, no caso aqui, que é o de Issacar. E aí vai dando toda a descrição. Então, os versículos primeiros aqui, versículos 1 ao 2. Depois de Abimeleque, um homem de Issacar, chamado Tolá, filho de Puá, filho de Dodô, então se é filho de Puá, filho de Dodô, neto, né? Levantou-se para libertar Israel. Ele morava em Samir, nos montes de Efraim, no hebraico Efraim. Ele liderou Israel durante 23 anos. Então aqui vem o tempo que ele liderou Israel. Isso no versículo 2 aqui, Vaispot, que tem um Vav consecutivo, e um Vaiktol aqui, que é um Vav consecutivo mais imperfeito, leva para o perfeito, ou seja, o futuro passa a ser lido como passado. Então, Vaispot julgou et Israel, Esrim, Veshalosh Shana. Então, é interessante aqui, até a concordância nominal aqui, quando você tem 23 anos, né, em vez de ter aqui Shanim, você tem Shana, só ano. E essa é a forma que parece singular, na realidade é uma forma plural, né? É um substantivo feminino singular absoluto comum, tanto para masculino como para feminino. Liderou, julgou Israel durante 23 anos, então morreu e foi sepultado em Samir. Então aqui dá toda uma descrição desse período que ele levanta para libertar, para julgar Israel, tá? Diz o lugar onde ele mora em Samir, caracteriza esse lugar nos montes de Efraim. Então aí você vai ver naquela questão do mapa, né? Onde estão as tribos aqui. Então ele aqui nos montes de Efraim. Tá? Então está no lado, não está na Transjordânia. Tá? Hoje nós vamos ver nessa lição referências à Transjordânia, né? Várias referências à Transjordânia, que é onde estão as tribos de Ruben, de Gade e a tribo leste, de Manassés leste. Tá? Então é aqui exatamente aqui a terra dos Amonitas. Então você vai ver aqui no mapa. Então ele é aqui de Efraim. Diz o tempo, então, que ele liderou durante 23 anos, que é muito superior ao período do Abimeleque. Tá? Porém, existem alguns elementos que o autor quis trazer desse período ao leitor, né, para que ele soubesse o que aconteceu com os filhos de Gideão e como Deus puniu esse indivíduo que fez tamanha atrocidade, que cometeu tamanha atrocidade. Está acompanhando, Leila? Tá? Dando para entender? Então, é uma proposta literária do autor, cujo objetivo é exatamente colocar uma sequência e também destacar o papel dos 12, né? Praticamente são 12 juízes e cada um de uma tribo, por assim dizer. Tá? Então, aí exatamente essa é a proposta literária do livro.
E percebe-se que os juízes, embora tenham um estilo de vida como o estilo dos reis, né, vocês percebem muito bem que a autonomeação de rei e estabelecimento da estrutura de reinado, né, está sendo mostrado aqui que ela não é necessária, a condição necessária e suficiente para que, ou uma condição sine qua non, uma condição sem a qual não o reino e o povo passe a viver uma vida, né, em liberdade. A proposta aqui do livro de Juízes é mostrar como que a quebra da aliança vai sempre gerar as sanções negativas do pacto. Esta é a proposta. Então esse capítulo pequeno ele é importante porque ele vai trabalhar essas questões aqui e mostrar que há uma linha, né, estabelecida aqui pelo escritor do livro de Juízes, que através da macroestrutura nós vamos entender os elementos internos aqui. A segunda descrição é do Jair, né? Jair nos evoca um nome muito conhecido dos nossos tempos, né? Quem? Nós tivemos um Jair, né, no nosso meio, o pastor Jair Rosa da Conceição. Então sempre quando você lê aqui Jair, a gente sempre lembra, né, do pastor Jair Rosa da Conceição, um grande líder que nós tivemos nesta grande obra. Depois dele veio Jair de Gileade, que liderou Israel durante 22 anos. Então, o Jair já é de onde? De Gileade. Então, ele é aqui do outro lado. Então, ele já está na Transjordânia. Ele já vem aqui na Transjordânia. E aqui, toda essa região aqui é chamada de Gileade. Inclusive tem a Ramot de Gileade, que a gente vai ver lá na frente. Então aqui essa região é chamada de Gileade, que inclui aqui essas tribos do leste. Então ele lidera Israel. Jair lidera Israel durante 22 anos. Tá? Então, um 23, o outro 22. Tá? E aqui é importante que também você vai ver o mesmo verbo sendo utilizado. É o verbo que deriva de shafat, de julgar. Então, ele julgou, quando a NVI traduz por liderou, aqui ele julgou a Israel durante 22 anos. Outra informação, ele teve 30 filhos que montavam 30 jumentos. Tá? Eles tinham autoridade sobre 30 cidades, as quais até hoje são chamadas Avot, aquela termo que aparece nas outras Bíblias, de Avot Jair, né, que são os povoados de Jair. Tá? Aqui no verso 4. Aqui. Lahem e Creu, então, e a elas são chamadas Havot e Air, né? São os povoados de Jair, e ficam em Gileade. Quando Jair morreu, foi sepultado em Camon. Então vocês observam bem que aqui você tem essa estrutura tanto na narrativa do Tolar como do Jair. Ele vem de onde ele se estabeleceu, o que de notório ele teve, tá? Então, quando se fala aqui que ele tinha 30 filhos que montavam 30 jumentos, isso aí é todo mundo
né, de carrão aí na época. Aí. E também dominar 30 cidades. Então vocês observem bem qual era o domínio desse Jair aqui nesse período. Então, um período que vai destacar essa capacidade, né, desses juízes, e é um período extenso que o autor aqui dedica apenas 3 versículos para ele, em contraste aos 57 dedicados à história do Abimeleque. Tá? Então, a proposta literária do livro é muito interessante. Vocês sabem que, conforme nós falamos, a estrutura, né, o declínio, esse declínio vai chegar até lá no fundo do poço, no final do livro. Vamos ver. O que acontece no capítulo de número 9 é simplesmente um vislumbre para o que vai acontecer lá na frente. Tá? Isso aí que ainda não é o pior, não. Já no capítulo 12, você já vai ver algo mais ou menos assim acontecer. Isso vai sendo escalado até o final, levando a uma barbárie, por assim dizer, tremenda, e eles vivendo no estilo tipo cananeu por conta da quebra da aliança. Tá? Esse é um capítulo também que você vai ver pela primeira vez confissão de pecado, como demonstração de arrependimento, retirada dos ídolos. Tá? E Deus, por assim dizer, mostrando que tudo está no limite. Né? Tudo está no limite. Chega, basta. Né? Aquele momento que quase que Deus diz basta, mas ainda exerce misericórdia e aí dá mais um livramento para este povo. Por conta de quê? Promessa feita lá atrás a Abraão, a Isaac e a Jacó. O pacto feito também com a nação a despeito deles. Né? A segunda pergunta. O que os filhos de Israel fizeram de mal aos olhos do Senhor Deus? A quais deuses eles serviram, que eles foram servir abandonando ao Senhor? Versículo 6, um versículo grande, tá? Um versículo grande que vai narrar exatamente isso aí. Vai te dar esta visão. Mais uma vez, vai Iosifo, então mais uma vez, e eles fizeram novamente. Mais uma vez os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. E aqui sempre é aquela palavra, isso que era mal, né? Hará Beinei Yahvé, ou Adonai. Mais uma vez os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. Serviram aos Baalins, às imagens de Astarote, aos deuses de Arã, aos deuses de Sidom, aos deuses de Moabe, aos deuses dos Amonitas e aos deuses dos filisteus. Qual foi a ordem de Deus para a nação de Israel quando eles entrassem na terra prometida, na terra que manda leite e mel? Não fazer aliança com as nações e fazer o que com seus altares e seus deuses? Destruí-los, tá? Para que eles não servissem de laço. Você observa bem que Israel ainda importa divindades mais distantes ainda. Isso aqui já, você observa que a descida para o fundo do poço né, pega a lei da gravidade, dizem aquele ditado, para descer todo santo ajuda, para ir para o fundo do poço, né, é só largar a corda e pronto, vai embora. Soltas as amarras morais que a lei podia fazer com que essa nação ficasse dentro dessa relação estreita com Deus, soltou as amarras, olha em que esse povo se torna. Eles se tornam mais pagãos do que os próprios pagãos. E ainda importa um paganismo de toda parte.
Então eles fazem isso, e como os israelitas abandonaram o Senhor e não mais lhe prestaram culto, não mais o serviram, tá? Porque é sempre assim, primeiro vem o abandono, o desprezo, e depois deixa de servi-lo. Que é o avadurro. Veló avadurro, e não o serviram. Aí qual é a consequência? Qual é a consequência? Quebra da aliança, qual é a consequência? É a próxima pergunta. O que o Senhor sentiu por causa do que os filhos de Israel estavam fazendo, servindo outros deuses, e nas mãos de quem eles foram entregues? Versículo 7 vai nos dizer: como eles, quando eles abandonaram o Senhor e não lhe prestaram culto, não mais lhe serviram, literalmente traduzindo, a ira do Senhor se acendeu contra eles. O verso 7. A ira do Senhor se acendeu contra eles. Então aqui como é que a ira acende? Ferve o nariz. A ira do Senhor se acendeu contra eles. Ele os entregou nas mãos dos filisteus e dos amonitas. Então isso é o que acontece em decorrência da quebra da aliança. Na aliança eles seriam uma nação protegida e ao mesmo tempo com possibilidade de dominar outros. Eles iam ficar sempre numa condição de domínio. Na quebra da aliança, sempre numa condição de sujeição. Qual é a lição prática que Deus está querendo dar para eles quando esse ciclo é repetitivo, né? Esse ciclo é repetitivo. Qual é a lição que Deus quer dar para eles? Com a fidelidade à aliança, bênçãos, prosperidade, domínio. Com a quebra da aliança, maldições, massacres, vão acontecer fomes e domínio estrangeiro sobre eles, tá? Opressão dos estrangeiros. Tá? Então, qual é a lição que Deus... E eles são com dificuldade de aprender, né? Porque eles são intermitentemente, isso aí é um ciclo recorrente em todo o livro de Juízes. É um ciclo recorrente. Primeiro, vem um período em que eles estão usando a matriz de Walter Brueggemann, orientação. Tudo é harmonia, começa por equilíbrio, harmonia, simetria. Depois, eles, nessa condição de paz, vão arrumar ideia. Fazem o quê? Abandonam a Deus e vão servir aos outros deuses. Aí vem a desorientação, que é a entrega deles para serem dominados pelos adversários e sofrerem as consequências de não terem o domínio sobre o seu próprio país, sobre a terra que manda leite e mel. Tá? Então eles entram em desorientação. A desorientação vai consistir em desequilíbrio, desarmonia e assimetria. As coisas já não estão, né, bem como poderiam estar. Aí eles, então, qual é o próximo passo? Depois de toda a angústia, quando a angústia chega ao seu ponto climático, ao máximo, aí o que eles fazem? Clamam a Deus, oram, pedem a Deus misericórdia. Tá? Aí então, quando Deus atende, levanta juízes, levanta esses libertadores para promover uma libertação dos adversários, então eles voltam, depois de toda a libertação, a um período de nova orientação. Tudo volta a ser o quê? Equilíbrio, harmonia
e simetria. Então, essa matriz do Walter Brueggemann não cabe só nos Salmos, né? Cabe também nessas circunstâncias históricas, e aqui no livro de Juízes você vai ver que isso é sempre assim: orientação, desorientação, nova orientação. Aí aproveita a nova orientação para fazer besteira, aí vem desorientação, aí até que clamam. Sempre o fator que provoca a nova orientação é a oração, é o quebrantamento, é o arrependimento. Então, quando tudo está ruim, tudo na forma de desequilíbrio, desarmonia e assimetria, não está como eles gostariam e nem como Deus gostaria, eles clamam a Deus e Deus então os ouve, e aí provoca uma nova orientação a partir do levantamento de um juiz, para poder então dar a eles a situação, né, de libertação de que eles tanto precisam. Então, a próxima pergunta. Hoje o estudo vai acabar cedo, fiquem tranquilos. Um texto pequeno, simples, não tem muita complicação. A próxima pergunta: o que os filhos de Amon fizeram aos filhos de Israel, além de oprimi-los? Por quantos anos eles foram oprimidos? E por quantos anos foram oprimidos os que estavam além do Jordão, lá na Transjordânia? Quando se fala além do Jordão, o autor está falando pela perspectiva de quem está onde? Hein? Além do Jordão, eles estão dentro da terra prometida. Além do Jordão é quem está lá do outro lado do Jordão, na Transjordânia, que é o lado leste. Tá? Então Israel fica aqui no oeste. Ok? Aqui no meio tem o Rio Jordão. Ok? Então é isso que está falando aqui a respeito deles. Porque os amonitas estão aqui, ó. A terra deles está aqui. Então aí nesse capítulo nós vamos ver vocês vão ver algo muito interessante aqui. Primeiro, nessa questão de orientação, desorientação e reorientação. No capítulo seguinte, no capítulo de número 11, é que nós vamos ver aí, né, o bate-boca aí entre o líder levantado e os amonitas. Ambos reivindicando senhorio sobre a terra. Mas vejamos aqui. O versículo de número 8. Ele os entregou, vamos aqui, a ira do Senhor se acendeu contra eles, ele os entregou nas mãos dos filisteus e dos amonitas, que naquele ano os humilharam e os oprimiram. Aquele ano se refere a qual ano? Uma boa pergunta. Durante 18 anos oprimiram todos os israelitas do lado leste do Jordão, em Gileade, terra dos amorreus. Tá? Há uma observação interessante feita pelo nosso amigo aqui, Chisholm, a respeito do versículo de número 8. Ele fala algo interessante, que é em relação à questão da sintaxe aqui do versículo 8. No versículo 8, ele diz o seguinte: a sintaxe do versículo 8 é problemática, como o é também sua relação com o versículo 7. Então, como é que os dois estão relacionados? Versículo 7 e versículo 8. A ira do Senhor se acendeu contra eles. Ele os entregou nas mãos dos filisteus e dos amonitas, que naquele ano os humilharam e os oprimiram. Então, isso aqui está se referindo a qual período especificamente? O texto hebraico diz literalmente: eles quebraram e esmagaram os israelitas naquele ano. 18 anos, todos os israelitas que se encontravam além do Jordão, na terra dos amorreus, que estão em Gileade. Na forma atual, o texto separa naquele ano de 18 anos. Então, isso aqui você vê que é uma separação clara. A expressão naquele ano se refere naturalmente à ação descrita no versículo 7, que eles foram entregues para serem, eles foram entregues por conta da ira de Deus sobre eles.
A mensagem retórica de naquele ano seria então que a opressão estrangeira foi a consequência imediata da ira do Senhor. Ok, tudo tranquilo. Nesse caso, o texto estaria fazendo uma distinção entre uma invasão filisteu-amonita no ano em que o Senhor se enfureceu e entregou os israelitas a esses inimigos. Então está falando logo nesse primeiro ano em que aconteceu esse ataque filisteu-amonita sobre os filhos de Israel. E B, um período de 18 anos de opressão, provavelmente amonita, que se concentrava na Transjordânia. Então, bem, se for esse o caso, poderíamos supor que a opressão filisteia foi relativamente curta, visto que a atenção do narrador se volta completamente para os amonitas a partir do versículos 8, parte B. Que é exatamente o que está aqui. Durante 18 anos, oprimiram todos os israelitas do lado leste do Jordão, em Gileade, terra dos amorreus. Então, lá do outro lado, conforme nós vimos aqui no mapa. Tá? Do lado aqui. Exatamente desse lado leste. Estão acompanhando? Nesse caso, teríamos o seguinte cenário cronológico. O Senhor se enfureceu com Israel e o entregou nas mãos dos filisteus e amonitas, versículo 7. Que naquele mesmo ano oprimiram Israel, versículo 8, a cláusula A. Entre parênteses, ficamos sabendo que a opressão durou 18 anos em Gileade. Então, naquela parte leste, a opressão durou 18 anos. Tá? Dando continuidade à trama dos versículos 7 a 8a, o narrador nos informa que os amonitas atravessaram o Jordão e invadiram regiões tribais localizadas, desencadeando os eventos descritos nos versículos 10 a 16. Aí ele fecha o quadro, no versículo 17, a cena avança para o 18º ano mencionado no versículo 8b, foram 18 anos, e encerrar que pois a grande vitória de Jefté e a subjugação de Amon encerram a opressão. Sendo assim, a próxima pergunta: o que os filhos de Amon fizeram que fez com que os filhos de Israel ficassem muito angustiados? Quais as tribos contra as quais eles foram lutar? Versículo 9. O versículo 9 nos diz o seguinte: os amonitas também atravessaram o Jordão para lutar contra Judá, contra Benjamim e contra a tribo de Efraim. E grande angústia dominou Israel. Então aqui, o que acontece? Houve um domínio durante 18 anos, mas não ficaram só aqui. O que eles fizeram? A tribo de Benjamim, Judá e Efraim também foram vítimas deles. Eles tomaram força lá, tomaram ânimo e atravessaram o Jordão para oprimir essas tribos que estão aí do outro lado do Jordão. Efraim, aqui é a tribo de Judá. Então eles vieram para cá para lutar contra essas tribos. Ao dominarem, ao lutarem contra essas tribos, Efraim, Benjamim e Judá, observa a faixa territorial onde eles vieram atacar. Está aqui mais ao sul aqui das tribos de Israel, que ficam a oeste aqui. Então eles pegaram aqui e vieram brigar com essas tribos. Estão aqui no mapa.
São as 3 tribos. O que os israelitas fizeram a Deus, que mal eles disseram ter feito, e de quais povos Deus disse ter lhes livrado, e o que eles continuaram a fazer. Versículos 10 a 13, vamos informar qual é a reação deles, como eles reagem em face a este ataque, em face a toda essa opressão, que durou 18 anos. Então aqui, relembrem aí a matriz do Walter Brueggemann. O que pode fazer com que uma situação de desorientação alcance a nova orientação ou uma reorientação? O arrependimento, né, conversão, a oração a Deus, né, porque obviamente o arrependimento, né, vai gerar essa oração a Deus pedindo misericórdia a Ele. Tá? E aqui é interessante que você vai ver a primeira vez no livro que se faz menção de confissão de pecado. Das outras vezes, você pode observar que os livramentos vieram a despeito deles. Não se diz Israel se quebrantou, né, comoveu o seu coração, tal. Não tem nenhuma. Aqui é a primeira vez que acontece, capítulo 10. Né? Então o autor fez questão de deixar isso bem destacado. Versículos 10 ao 13. Então os israelitas clamaram ao Senhor por conta de quê? Qual foi o fator? Grande angústia. Né? Grande angústia. Então, em grande angústia, eles vão e clamam ao Senhor. É assim que acontece com muitos crentes, né? Tem que esperar a grande angústia para poder clamar. Enquanto está tudo na paz, na tranquilidade, em vez de aproveitar para orar e para fazer o que deve fazer, né? Faz o contrário. Aí depois, quando vem a prova e a angústia, aí vai fazer igual mineiro, fica caçando couro, né? Aí vem não tem para onde correr, né? Não tem para onde correr. Então os israelitas clamaram ao Senhor, dizendo: temos pecado contra ti, pois abandonamos o nosso Deus e prestamos culto aos Baalins. Aqui é uma confissão, sem rodeios. É uma confissão que realmente eles estão mostrando o que eles fizeram. Não é aquela confissão, né? Senhor, nós fizemos, mas tu sabes, né? Tu entendes bem aí o meu DNA e tudo, é daquela maquiada lá, que a confissão acaba sendo até um convencimento de que estava certo com o que fez. É exatamente aqui o contrário. Aqui é uma verdadeira confissão. Temos pecado contra ti, abandonamos o nosso Deus e prestamos culto aos Baalins. Tudo o que Deus falou para eles não fazerem. Qual era o convite deles? A eles: amar ao Senhor, se ligar a Ele e não prestar culto às divindades daqueles povos onde eles iriam entrar. Percebe? Então o que nós vamos ver aqui? Vamos ver uma confissão de pecado pela primeira vez, né? Mas é um momento em que, como é que Deus recebe esta oração aqui? Versículo 11, o Senhor respondeu: quando os egípcios, os amorreus, então esse aqui é um Deus que fala, né? É interessante, é um Deus que fala, um Deus que dialoga, um Deus que arrasua, é um Deus que chama na conversa aqui o seu povo. Esse é o grande distintivo que, infelizmente, Israel não teve como uma grande herança. Eles tinham uma grande herança, um Deus que falava com eles. Um Deus que conversava com eles. Não sabemos o modo como Deus falou, mas sabemos que Deus falou. Então diz: quando os egípcios, os amorreus, os amonitas, os filisteus, os sidônios, os amalequitas, os maonitas. Quem são os maonitas? Alguns manuscritos da Septuaginta, por exemplo, trazem aqui os midianitas. Os oprimiram. Quando esses povos os oprimiram e vocês clamaram a mim, eu os libertei das mãos deles. É como vocês se lembram? Mas vocês me abandonaram e prestaram culto a outros deuses. Quando esta frase aqui está dizendo isso, o que Deus está falando para eles?
Eu livrei dos egípcios, vocês me traíram e prestaram culto aos outros deuses. Eu livrei dos amorreus, vocês fizeram a mesma coisa, me abandonaram e prestaram culto aos outros deuses. Eu livrei dos amonitas, vocês voltaram depois as costas e me trocaram pelos deuses dos pagãos. Eu livrei dos filisteus, dos sidônios, dos amalequitas, dos midianitas, ou maonitas aqui, que vos oprimiam. Vocês clamaram e eu livrei. Mas vocês me abandonaram e prestaram culto a outros deuses, ou seja, de modo intermitente, todas as vezes é a mesma coisa. Por isso não os livrarei mais. Ou seja, encerrou. Acabou. Parou, né, Diácono Lafayette? Chega. Isso aí cansa. Enfada. Não, chegou lá o limite, né? Igual o pecado dos amorreus lá, né? Quando chegou no limite, veio o juízo. Então agora, Deus chega e diz, não, basta. Tá? Basta. E diz assim, vocês me trocaram pelos outros deuses? Vocês agora não estão no aperto? Vai lá. Que eles os livrem na hora do aperto. Procura Baal. Procura Astarote. Vai lá buscar o socorro onde vocês me trocaram por eles, eles são melhores do que eu, então agora procurem a eles. Tem um razoamento aqui, um raciocínio lógico, né? Ora, se troca um Deus de Israel pelos ídolos, então, quem eles estão julgando ser melhor, aqui nesse caso específico comparativo? Esses ídolos. Então agora o que se faz? Vocês não me trocaram por eles? Estão agora no aperto? Pede socorro a eles. É o que Deus faz. Aí, próxima pergunta. Vamos à próxima pergunta, que já estamos entrando nela. A 7ª pergunta. O que Deus mandou que os filhos de Israel o fizessem, ao invés de clamar a Ele, o que eles rogaram que o Senhor lhes fizesse mais aquela vez? Versículos 14 e 15, então, Deus deu, clamem aos deuses que vocês escolheram, que eles os livrem na hora do aperto. Os israelitas, porém, disseram ao Senhor, nós pecamos. Mais uma vez, confissão de pecado. Estamos errados mesmo. Faze conosco o que achares melhor. Pode nos punir, pode nos castigar, nós merecemos, nós erramos, fizemos o que não devia fazer. Isso aí é até uma lição que os israelitas pela primeira vez estão dando aqui dentro do livro dos Juízes. É o que todos têm que fazer quando erram diante de Deus. Não ficar procurando desculpa, justificativas, é fazer aqui, nós pecamos, faze conosco o que achares melhor. Mede aí na tua balança e me julga de acordo com o meu pecado, com a tua misericórdia. Eu estou pedindo misericórdia, mas se o Senhor quiser nos punir, que nos puna, mas nós precisamos de ti. É uma forma que os israelitas estão aqui, e esse diálogo acontece muito nos Salmos. Nos Salmos você vai ver o salmista sempre nessa condição, E é muito interessante isso aqui, porque ensina até a orar. Pelo menos os israelitas estão dando uma aula aqui. E é um Deus que não está muito simpático, não. A causa deles, não. Já está cansado. Vai contando aí quantos livramentos. Chega uma hora que Deus diz basta, E aí então ele diz, nós rogamos, mas te rogamos, livra-nos agora. Então, vem a próxima pergunta, a última pergunta. Que limpeza os filhos de Israel fizeram no meio de si? O que eles sentiram e onde eles se congregaram? E que pergunta eles fizeram entre si? Aí aqui, no caso, eu já fiz até a correção dessa pergunta, que na realidade
quem sentiu não foram os filhos de Israel, nesse caso específico aqui do versículo citado, versículo 18, e sim o próprio Deus. Né? E aí então eu corrigi essa pergunta no nosso grupo de estudos bíblicos aqui. O que o Senhor sentiu, aí eu vou mostrar isso aqui no texto hebraico, e até mesmo aqui nesse texto dá para ver com clareza. Então vamos ver. Aí eles dizem, livra-nos agora, é a última frase. Versículo 16. Então eles se desfizeram dos deuses estrangeiros que havia entre eles. Arrependimento está demonstrado aqui? Hein? Eles demonstraram arrependimento? Sim. Confissão de pecado? Sim. E qual é o aspecto mais importante aqui, que vem logo depois? Conversão. Conversão significa dar uma meia volta, né? Abandonar aquilo que eles fizeram de errado. E aí então eles se desfizeram dos deuses estrangeiros. Eles se desfizeram, né, ou removeram. Vai a Ciro aqui, eles removeram et Elohei Hanerhar, né, que são os deuses estrangeiros, né, que havia entre eles, Mikirbam, e prestaram culto ao Senhor. Yavadu, aqui, Vaiavdu, que é a sílaba fecha, Avdu, aqui eles serviram, literalmente eles serviram, né? Aqui é traduzido por adoraram ao Senhor e serviram ao Senhor, tá? Prestaram culto ao Senhor. Então, o que nós vemos aqui? Nós vemos arrependimento, nós vemos confissão de pecado, nós vemos abandono do pecado e nós vemos a atitude correta sendo feita. Tá? Então, esses 4 elementos são indissociáveis no reatamento das relações com Deus. Arrependimento do erro, confissão clara, sem mascarar, confissão clara de pecado. Eu fiz isso. Então eles foram bem claros. Nós servimos aos Baalins, nós te abandonamos, nós te trocamos. E estamos, ele não está nem colocando aqui, agora eles colocaram tudo em pratos limpos, né? E a atitude de conversão aqui é essa última ação, essa penúltima ação, qual é a conversão? Se desfizeram dos deuses estrangeiros, jogaram todos eles fora, tá? E logo em seguida, assim, depois de toda aquela restauração, né, aí eles vão e prestam culto ao Deus verdadeiro. O que acontece logo em seguida? Depois disso, a primeira conversa não foi suficiente, não. A primeira conversa não foi suficiente, não. Mas as ações subsequentes, aí nós temos um Deus que é imutável na sua essência, mas ele é movível na sua relação conosco. Ele se move na sua relação conosco dependendo da nossa condição, do nosso posicionamento. Tá? Então aqui vocês observam bem que arrependimento, confissão de pecado, conversão e logo a volta à adoração ao Deus verdadeiro, aí, cumpriram as 4 etapas que são as que evidenciam. Antes, vocês observam que não tem registro de nada disso. A primeira vez que aparece aqui Israel confessando os seus pecados. Agora aqui, eles estão realmente demonstrando que querem tirar o amante de dentro de casa, expulsam lá, volta para cá, Senhor. Essa figura, quando Israel se prostituiu, né? Então é exatamente essa figura aí. Eles tiram Deus, expulsam Deus de casa e colocam o amante dentro de casa, que é o Baal, os Baalins aqui. Esse processo, então,
Será que ele vai levar a nova orientação? Depois dessas 4 etapas cumpridas? O que você acha, evangelista Sérgio? Acho que sim. Aí, vejam só. E ele não pôde mais suportar o sofrimento de Israel. Aí, depois disso tudo, né, uma evidência de conversão, volta à adoração ao Deus verdadeiro, aí amoleceu o coração de Deus. Estava duro, aí amoleceu o coração de Deus. Tá? E então, é exatamente aqui, você vai ver, porque que fala que eles sentiram aqui, na realidade, o versículo 16, a última cláusula aqui, Vatitzar, ele ficou cansado, não pôde mais suportar aqui. É um Deus que agora realmente sentiu a sua opção. Nafsho, que literalmente nafsho aqui, a alma dele, ou a pessoa dele, de quem? De Deus, de Israel. Então, no sentimento aqui não foi dos israelitas, e sim do Deus de Israel, foi ele que sentiu. Então aqui o autor, inclusive, faz questão de colocar esse pronome que está aqui sufixado, esse o aqui final, nafsh, vem de nefesh mais hu, aí se torna nafsho, a alma dele, o seu ser interior, né, na sua interioridade. Então eles mexeram, né, nas entranhas da divindade, lá no interior do coração de Deus, pela atitude que tomaram. Se arrependeram, confessaram, se converteram e adoraram o Deus verdadeiro. Aí Deus olha assim, agora eu senti firmeza. Até quando, hein? A gente vai vendo as cenas, isso aí são cenas dos próximos capítulos. Quando os amonitas foram convocados e acamparam em Gileade, os israelitas reuniram-se e acamparam em Mispar. Então, são lá na Transjordânia. Os líderes do povo de Gileade disseram uns aos outros: quem iniciar o ataque contra os amonitas será chefe dos que vivem em Gileade. Então o texto vai terminar exatamente fazendo uma proposta. Aquele que aparecer para iniciar um ataque contra os amonitas será chefe dos que vivem em Gileade. Exatamente isso aí é a introdução ao personagem Jefté. Tá? Então, vocês observam bem que essa lição tem muito a nos ensinar, devido àquela questão da estrutura literária do livro. Você pode perceber que o autor dá ênfase àquilo que ele percebe que é importante para o leitor captar. Né? Então, observe como é que ele introduz Gideão. Né? E agora vocês vão observar que quem é Gideão? Dentre os seus irmãos, quem é Gideão? Olha a escolha de Deus na vida desse homem. Quem é Gideão? É só para vocês terem o versículo 1, para dar assim, um flash do próximo estudo. Jefté, o gileadita, era um guerreiro valente. Então aqui é a descrição do Jefté. Tá? Ele era um guerreiro valente. Né? Um Gibor Hair, né? De habilidade, era um guerreiro valente. Sua mãe era uma prostituta. Seu pai chamava-se Gileade. Então aí vai contar toda essa história, mas observa bem onde Deus vai levantar um herói da fé, que vai ser cheio do Espírito de Deus. Aquela pergunta que a gente fez no início: por que Deus usa pessoas como Sansão? Vou dar o texto para vocês lerem do Dr. Daniel Santos Júnior, que é um texto muito interessante, que fala por que Deus usa pessoas como Sansão. E aí ele analisa ali aquela parte de Sansão, inclusive é um estudo prévio que vocês podem e devem fazer sobre o livro que é uma boa introdução ao livro de Juízes, e ao mesmo tempo você vai entender o que está acontecendo. Por que Deus usa pessoas como essas, como Gideão, como Jefté? Por quê?
a chamada inadimplência vocacional. Pelo fato de não terem pessoas que possam realmente ser qualificadas, Deus vai e trabalha com essas peças aqui, que são aquelas peças, né, vaso feio, mal acabado, mas que não quebra à toa, né? Eu lembro dessa descrição de vaso feio, mal acabado, não é? Alguns diziam, né, o pastor Jair dava coisa até na sombra, o pessoal falava, mas é exatamente aí que a glória fica toda para Deus e nunca para o instrumento humano. Na nossa abordagem do livro do capítulo 11, nós vamos fazer uma abordagem bem interessante, e é bom, é um capítulo grande, então é bom que vocês leiam durante a semana. Vou colocar aí um debate que eu fiz a respeito desse capítulo, que é muito importante, né, trazendo já adiantando alguns insights desses bons comentaristas que eu citei aqui, John Peter Lange, né, Johannes Peter Lange, que ele é em alemão, que ele escreveu, depois foi traduzido para o inglês, ainda não tem português, e também o Caio e o Delitzsch, né, são dois hebraístas que muito bons na interpretação do Antigo Testamento. Tem um comentário em 10 volumes excelente sobre o Antigo Testamento, não sei nem se tem aqui na biblioteca, nem me lembro se está aqui, sei que do Calvino tem, né, os 22 volumes, mas não me lembro se tem, eu acho que tem aí, o capítulo, os 10 volumes do Caio Delitzsch. Então ele se apresenta uma abordagem muito interessante desse capítulo 11, diferente na linha, na contramão da maioria dos intérpretes. Inclusive o Barry Webb e o Chris Chisholm, por exemplo. E vou apresentar também para vocês um outro texto para vocês lerem durante a semana. Eu vou até tentar fazer uma leitura daquele tipo que a gente faz na mecânica ali do próprio iPad ali, para vocês poderem ter facilidade, ouvir no carro quando estão trabalhando, bota lá para ouvir, vocês vão ouvir o texto, né, que é muito interessante a abordagem que ele faz, baseado então nessa macroestrutura literária, que vai dar uma outra visão de Jefté, assim como nós tivemos uma visão melhor de Gideão, né, e teve um estudo lá na classe lá que eles quase tiraram o Gideão da galeria dos heróis da fé, né, então por pouco, ainda bem que nós conseguimos salvá-lo, né. Lá no paraíso a gente vai conversar, né, na nova terra, a gente vai bater um papo. Você viu que eu fui por favor lá, né, na terra, você viu. Da mesma forma, Jefté é outro personagem que eu vou te dizer. Então, que o Senhor nos abençoe e que nós possamos aprender esta lição de hoje. Nós estamos vivendo em fase de orientação, não procuremos coro, como diz o mineiro, né? Não saiamos para uma desorientação. Se por acaso chegar numa situação de desorientação, qual o caminho para sair dela? Arrependimento, confissão, né, conversão, tudo isso vai ser demonstrado através da oração. E a conversão vai exatamente demonstrar o quê? Tirar aquilo que é o empecilho, né? É remover a pedra, por assim dizer. E por fim, a adoração ao Deus verdadeiro, né? Aquele tipo que o salmista sempre sabe fazer. Eu, Senhor, no sepulcro, quem vai te louvar? Aquela conversa, né? Você sabe como é que o salmista faz? Quem vai ter prazer no meu sangue? É melhor o vivo do que o morto, Aí essa voz que sempre te louva, sempre te louvou, vai parar, vai cessar. Aquela conversa que os salmistas têm, né? Vocês já aprenderam? Então é exatamente esse tipo de relacionamento íntimo com Deus e Israel. Nesse capítulo, que parece um capítulo tão insignificante, nos dá essas lições tão importantes. Há a possibilidade de reduzir novamente o favor de um Deus que está inflexível. Vai lá buscar os deuses que vocês me trocaram por ele. Vai lá, procura lá. Mas, Senhor, vai lá, não tem jeito não. O Senhor pode fazer o que o Senhor quiser, o Senhor está certo. A aliança diz que o Senhor vai nos punir. Pode nos punir. Mais punição do que isso nós já estamos sofrendo. Essa angústia sem fim, esse domínio estrangeiro. Mas, Senhor, lembra que nós somos o teu povo. Aí, pronto. Voltou a adoração e o Senhor trouxe nova orientação. Volta tudo ao equilíbrio, à harmonia e à simetria. Então nós vamos ver agora os caminhos, né, que Deus vai utilizar, levantando um guerreiro valente de uma procedência que vocês já viram, né? Filho de uma prostituta. E vai parar lá na galeria dos heróis da fé. Percebe? É assim com Raabe,
a meretriz, e Deus escolhe as coisas que não são para confundir as que são. As que são nada para serem alguma coisa. Que Deus nos abençoe e até o nosso próximo estudo. Amém. Falei que ia acabar cedo? שופטים, פרק י'. ויקום אחרי אבימלך להושיע את ישראל, תולע בן פועה, בן דודו, איש יששכר, והוא יושב בשמיר בהר אפרים. וישפוט את ישראל 23 שנה, וימות ויקבר בשמיר. ויקום אחריו יאיר הגלעדי, וישפוט את ישראל 22 שנה. ויהי לו 30 בנים רוכבים על 30 עיירים, ו30 עיירים להם. להם יקראו חוות יאיר עד היום הזה, אשר בארץ הגלעד. וימות יאיר ויקבר בקמון. ויוסיפו בני ישראל לעשות הרע בעיני אדוני, ויעבדו את הבעלים ואת האשתרות, ואת אלוהי ארם, ואת אלוהי צידון, ואת אלוהי מואב, ואת אלוהי בני עמון, ואת אלוהי פלישתים, ויעזבו את אדוני, ולא עבדוהו. וייחר אף אדוני בישראל, וימכרם ביד פלישתים וביד בני עמון. וירעצו וירוצצו את בני ישראל בשנה ההיא, 18 שנה, את כל בני ישראל אשר בעבר הירדן, בארץ האמורי אשר בגלעד. ויעברו בני עמון את הירדן להילחם גם ביהודה ובבנימין ובבית אפרים, ותצר לישראל מאוד. ויזעקו בני ישראל אל אדוני לאמור, חטאנו לך, וכי עזבנו את אלוהינו ונעבוד את הבעלים. ויאמר אדוני אל בני ישראל, הלא ממצרים ומן האמורי ומן בני עמון ומן פלישתים וצידונים ועמלק ומעון לחצו אתכם ותצעקו אליי והושיע אתכם מידם. ואתם עזבתם אותי ותעבדו אלוהים אחרים, לכן לא אוסיף להושיע אתכם. לכו וזעקו אל האלוהים אשר בחרתם בם, המה יושיעו לכם בעת צרתכם. ויאמרו בני ישראל אל אדוני, חטאנו, עשה אתה לנו ככל הטוב בעיניך, אך הצילנו נא היום הזה. ויסירו את אלוהי הנכר מקרבם, ויעבדו את אדוני. ותקצר נפשו בעמל ישראל. ויצעקו בני עמון, ויחנו בגלעד, ויאספו בני ישראל, ויחנו במצפה. ויאמרו העם שרי גלעד, איש אל רעהו, מי האיש אשר יחל להילחם בבני עמון, יהיה לראש לכל יושבי גלעד.